Então vamos lá, eu vou te ajudar a entender se você tá num relacionamento abusivo ou não, como sair dessa e como ajudar uma pessoa que está nesse relacionamento abusivo. Como que você faz para ajudar ela a sair disso daí? Bom dia! Estamos aqui finalmente para mais um vídeo deste canal e que é um vídeo mega importantíssimo que eu demorei muito para fazer porque eu conversei com muitas pessoas sobre esse assunto, pesquisei muito, li muito sobre esse assunto, que é o tema relacionamentos abusivos. A gente nunca acha que tem gente sendo abusada perto da gente. A gente sempre acha que esse é o típico assunto que a galera já conhece o suficiente, todo mundo já sabe o que é e que não tem tanta gente assim passando por isso, então não vamos comentar. Mas não, exatamente o contrário. A última vez que eu fiz um vídeo aqui que foi sobre relacionamentos saudáveis, eu recebi muita mensagem de pessoas, inclusive próximas, muito próximas de mim, falando que já tinham passado por várias crises pesadas de relacionamentos abusivos. Inclusive, eu me dei conta que eu mesma já passei por um relacionamento abusivo e nem sabia. Então, vamos lá! Duas coisas que eu quero falar pra você antes de começar esse vídeo. O relacionamento abusivo, ele acontece entre amigos, entre familiares, entre pessoas no âmbito profissional, entre pessoas no âmbito estudantil. Ele acontece em todas as áreas da vida. Não só relacionamentos. Mas eu vou falar aqui especificamente sobre relacionamentos amorosos, porque outra coisa importante saber é que não existe gênero num relacionamento abusivo. O abusador pode ser um homem, pode ser uma mulher, pode ser um relacionamento heterossexual, um relacionamento homossexual. Não existe gênero. Isso acontece entre todos os tipos de relacionamento. Eu vou acabar falando mais aqui sobre relacionamento de homem e mulher porque as pessoas com as quais eu conversei estavam nesse tipo de relacionamento e porque é o que eu tenho mais conhecimento no assunto. Mas saiba que isso pode se replicar para qualquer outro tipo de relacionamento, inclusive para o seu se for diferente. Então vamos lá. O que é um relacionamento abusivo? Tem níveis de abuso? Ele pode ser muito, ele pode ser pouco. O que é o relacionamento abusivo? Sim, ele tem níveis, ele pode ser muito, ele pode ser pouco, mas ele sempre é abusivo. O relacionamento abusivo, ele pode ser físico, ele pode ser sexual, ele pode ser financeiro ou ele pode ser o emocional e psicológico, que é o que a gente vai falar aqui, porque é aquele tipo de abuso que mais acontece de forma descarada, porque as pessoas nem sequer sabem o que está acontecendo. Elas são tão manipuladas quando elas estão nesse relacionamento abusivo que elas não sabem que elas estão nesse relacionamento abusivo. O relacionamento abusivo é um comportamento constante onde o abusador tem o objetivo de pegar o controle e manter o controle dessa relação e desse parceiro. Então, tudo que ele fizer vai ser sempre para manter o controle em relação a outra pessoa. E aí você pode dizer, ai, mas meu Deus, é claro que é óbvio de entender se você tá no relacionamento abusivo. Se a pessoa tá sendo controladora, você percebe que é fora. Mas aí é que mora o problema, porque todo esse processo de um relacionamento abusivo, ele não cai no seu colo da noite pro dia. Ele vai vindo aos poucos, ele vai sendo construído lentamente. No começo ele vai parecendo que é só um amor, um carinho, um cuidadinho, e aí depois ele vai se transformando. Mas a mente da pessoa que está nesse relacionamento abusivo já foi transformada. E é por isso que ela não consegue perceber o que está acontecendo ao redor dela. Ela não tem mais a mesma visão que ela teria antes fora desse relacionamento. A visão dela foi completamente distorcida por todas as ações desse relacionamento, que a gente vai falar aqui para você começar a entender melhor o que configura, quais são os sinais desse relacionamento abusivo. Então eu vou dar aqui alguns exemplos de como que esse abuso ele pode começar meio que mascarado, como se fosse um cuidado. Então começou ali, vamos dizer que João e Maria começaram a namorar. E aí, um dia João e Maria vão sair e João fala assim, Maria, melhor você não ir com essa blusa, porque tá frio lá fora, você vai passar frio, melhor pôr esse casaquinho pra cobrir. Maria pensa assim, ai, que querido, ele pensou em mim, que fofuxa. E aí vai lá, põe e sai feliz. Aí no outro dia, passou-se assim um tempinho, acontece que o João fala assim, Maria, eu tenho percebido que aquele seu amigo ali, o fulano de tal, ele não é uma boa companhia pra você. Ele não tá te fazendo bem.
Você já viu o jeito que ele te trata? Eu nunca vi uma pessoa tratar um amigo desse jeito, porque é um absurdo. E aí, começa devagarinho a plantar aquela sementezinha na sua cabeça. Aí você pensa assim, nossa, e não é que pode ser verdade? Eu nunca tinha pensado por esse ponto de vista. Talvez fulaninho de tal não seja assim tão gentil pra mim. Aí você vai se afastando, e você já tá longe de um amigo. Aí, volta João e enche um pouquinho mais a sua cabeça com sementinha, com pulguinha atrás da orelha. E fala assim, Maria, você já percebeu como a sua família vive brigando? Como aquele ambiente é ruim pra você? Talvez você não devesse estar morando mais com eles. Talvez você devesse vir morar comigo. A gente deveria morar juntos. Porque ali não é um bom ambiente pra você. Maria pensa assim, e não é que é verdade, eu ia amar morar com esse homem maravilhoso que só quer cuidar da minha vida, só quer cuidar de mim. Cuidar da minha vida de um jeito positivo até então, ela acha. E aí, aos poucos, esse falso cuidado vai se transformando numa posse, num controle, que na verdade sempre foi pro abusador, mas a pessoa abusada não percebia. E continua sem perceber. Porque ela entende, quanto mais o tempo passa, que o redor dela não tá bom e que aquele relacionamento tá bom. Porque aquele cara tá cuidando dela, tá fazendo de tudo pra ela. Aquele cara é maravilhoso. Eles são um casal extremamente apaixonados e que um cuida do outro. Lindo, né? E aí, nesse meio tempo, ela vai se afastando de um amigo aqui, vai saindo de onde morava, vai se afastando de outra pessoa. E assim começa a se construir um relacionamento abusivo. E aí, quando chega nos momentos mais críticos, em que as pessoas de fora olham e falam assim, meu Deus, como ela não percebe? Ela não tá querendo se ajudar. Como é que ela não consegue sair disso? Quando chega nesse momento, as pessoas não entendem, mas não entendem porque eles não passaram por toda essa transformação mental que aconteceu na cabeça da Joana. Então, já um spoiler aqui, nunca fale pra essa pessoa que você não vai mais ajudar ela porque ela não quer ser ajudada. Nunca repreenda ela pelo fato dela ter dificuldade de sair daquele relacionamento. Porque a gente vai entrar nesse assunto. Mas porque ela está perdida, ela não vê outra saída, ela não vê outra solução e ela está 100%, em grande maioria dos casos, dependente daquela única pessoa que é tudo pra ela, que é a vida dela. Porque foi assim que ele construiu na mente dela. Então tá, eu quero aqui passar agora pra vocês uma lista de trilhões de exemplos sobre relacionamentos abusivos. Você é uma pessoa que vive pisando em ovos para evitar uma briguinha, uma retaliação, um julgamento do seu parceiro? Você já não tem mais aquela privacidade que você costumava ter? Seu relacionamento vive o tempo todo em altos e baixos, está sempre num ciclo de que tá tudo bem, aí tem um estresse, tem uma briga, e aí tem a reconciliação, e isso continua sempre nos altos e nos baixos. O seu parceiro se recusa a conversar com você e resolver a situação, ele adora fazer aquele cozinho doce que a gente tanto conhece. Ele é sarcástico e mal-humorado o tempo todo. Ele fala aquela famosa frase do eu te amo, mas... Meu, assim não dá? Eu te amo, mas, cara, assim fica difícil de continuar. Assim não dá. Sabe quando tem um eu te amo, mas seguido de alguma coisa que te faça sentir culpada? Que te faça ser o problema de todo o relacionamento de vocês? Inclusive, ele ama colocar toda a culpa do relacionamento em você. De repente, de algum jeito ou de outro, você se percebe que é sempre você que tá pedindo desculpa, porque é sempre você o culpado dos problemas. Ele ama fazer uma chantagem emocional e te dar um gelo, porque te dando um gelo, você vai aprender a sua lição, aprender a se comportar do jeito certo e adequado nesse relacionamento. Ele te cobra justamente por aquilo que ele não te dá, que é carinho, afeto, especialmente em público. Ele monopoliza a sua atenção, por mais irônico que seja, porque ele não é uma pessoa que te dá tanta atenção, mas
ele exige o máximo da sua atenção para ele? Ele quer que você seja só dele e de mais ninguém? Essa pessoa começa a te comparar com outras pessoas, a te colocar para baixo, a te constranger. E no começo é só entre vocês dois, mas depois começa a ser em público, na frente das outras pessoas também. Ele solta aquelas frases assim: nossa, olha que guria bonita, tu podia se espelhar nela, né? Ou nossa, olha como ela se veste bem, quem sabe tu não começa a se vestir melhor igual aquela pessoa? E assim vai indo. E cada vez mais começa a mostrar como os outros são melhores que você. Ele menospreza as suas conquistas, ele se sente inferior quando você tem um sucesso, porque aí ele acha que ele não é bom o suficiente e você automaticamente sente a culpa por essa frustração dele. E mais do que menosprezar as suas conquistas, ele menospreza também os seus problemas, porque os seus problemas nunca são mais importantes do que os problemas que ele tem. Aos pouquinhos ele começa a levantar a voz, um dia aqui, um dia ali, de repente ele já tá gritando, de repente ele já está te xingando. E você pensa, não, mas é normal, afinal, que casal que não briga? E isso vai se construindo como algo normal para você. Ele passa a controlar com quem você sai, com quem você conversa. E ainda sobre o pretexto de que não, isso é o certo, isso é o bom para você, eu só estou cuidando de você. Tal pessoa não te faz bem, tal lugar não é bom para você. Começa a fazer escolhas por você, decidir aonde você vai, com quem você deve ir, o que você deve vestir, porque no fim das contas ele só tá querendo cuidar de você. Ele só tá sendo um amor e te protegendo. E quando você menos percebe, você já tá isolada das pessoas e você não consegue mais tomar suas próprias decisões. Ou precisa o tempo todo estar pedindo permissão para tomar suas próprias decisões. Precisa estar dando aquela confirmadinha, assim, para ver se aquela pessoa concorda, para não criar um caos no relacionamento. Ele passa a querer cobrar o seu celular, ver tudo que tem ali dentro, te fazer chantagem emocional para você passar senhas para ele, porque afinal, se você não tivesse nada para esconder dele, você jamais teria problema em passar suas senhas, não é mesmo? E aí, você se sente culpada e pensa assim, é verdade. E se não for assim, ele vai lá e dá um outro jeito de descobrir essa senha? Além disso, ele começa a controlar suas redes sociais, ver tudo que você posta, ver, inclusive, monitorar as suas conversas com outras pessoas online. Detalhe que pode ser que você saiba disso, ou que você nem saiba que isso está acontecendo. Ele passa a te cobrar satisfação o tempo todo por tudo o que você faz. Ele te culpa pelo comportamento abusivo dele. Porque afinal, é você que não tá fazendo conforme foi combinado pelo casal. É você que não tá seguindo as regras direito. É você que tá fazendo algo pro seu próprio mal. É você que não tá cuidando do seu próprio bem. Então é você a culpada por todos os problemas, por todas as brigas, porque é você que não tá fazendo do jeito certo, do jeito que foi estipulado pelo casal, que na verdade foi estipulado por ele. Ele diz que o seu comportamento é que é egoísta, infantil e injustificável. Ele começa a controlar cada centavo do que você gasta e, de repente, começa a querer ter o controle sobre as finanças. E pior, se você é dependente financeiramente dele, ele passa a querer controlar o tanto que você vai receber de dinheiro dele. Ou ele até não te dá mais dinheiro para você aprender a respeitar ele e o relacionamento. Passa a te acusar de traição e ter um ciúmes obsessivo o tempo inteiro, sendo que muitas vezes o próprio abusador está traindo. Ele anda dizendo assim, eu te vi dando mole pro fulano. Tu tá louca? Inclusive, o abusador te culpa pela traição e ainda usa a traição como uma ameaça para você se comportar direito, porque senão ele vai sair e vai ficar com uma outra melhor que você. Começa a colocar aquela pulga atrás da sua orelha para você começar a duvidar do que você está pensando, do que você está dizendo, para você começar a duvidar da sua própria memória, da sua capacidade de discernimento das coisas que estão acontecendo no seu próprio relacionamento. De repente, você é aquela pessoa que começou a viajar no relacionamento, que não tem mais noção do que está falando, que não sabe direito distinguir o que aconteceu, a realidade,
do que está se passando na sua cabeça? Tá acontecendo isso? Porque isso é outro comportamento de um relacionamento abusivo. Inclusive, nesse momento, essa pessoa já vai se aproveitando justamente do quê? Da sua baixa autoestima. Que esse abusador dê um jeitinho de, ao longo desse relacionamento todo, sempre afundar mais e mais e cada vez mais. E aí, por que é bom pra ele que você tenha baixa autoestima? Porque ele tem você na mão dele, porque ele consegue te controlar igual um fantoche. E aí, ele aproveita disso justamente pra te manipular mais uma vez e dizer que você não faz a menor noção do que tá acontecendo, que você tá meio louca, que você tá viajando. Começa a ter ataque de raiva, sair destruindo tudo, batendo em tudo que vê pela frente, chutando em tudo que vê pela frente. E aí, de repente, começa a agir de um jeito que te assusta, de um jeito que você começa a ficar: meu Deus, eu não tava num relacionamento com essa pessoa, eu não sabia que essa pessoa era assim tão agressiva. Começa a fazer você se sentir culpado, culpada, ou imaturo, imatura, porque você não quer transar ou ter nenhum tipo de relação sexual. Ele começa, inclusive, a fazer chantagem de que vai embora se você não tiver afim de transar, porque afinal, você não tá querendo demonstrar o seu amor pra ele, porque sexo é uma forma de demonstrar amor. Se você não tá disposta a demonstrar amor pra ele, é sinal de que você não ama ele. Ele está ferido, ele está profundamente machucado e ele vai embora, vai te abandonar se você não transar. E aí você pensa assim: meu Deus, olha o que eu estou fazendo, tadinho. Pra ele é importante o sexo, porque senão ele vai achar que eu não amo ele. Tá bom, vamos fazer só mais essa vez. Começa a te dizer que você não vai achar ninguém melhor do que ele, porque você é um lixo de pessoa e ele é um santo que tá fazendo de tudo pra te aguentar. Que graças a Deus você tem ele, porque se não fosse ele, você morreria sozinha. Ele te diz que você não consegue largar dele de jeito nenhum, que você depende dele. Ele começa a te afrontar e fazer ameaça, e aí de repente começar a ameaçar expor seus segredos, a ameaçar te prejudicar no seu trabalho, com a sua família, com seus filhos, com seus amigos, ameaça inclusive levar seus filhos embora. E aí depois chora até não poder mais, diz que é um coitado, diz que vai mudar, que se arrepende, que não é assim que ele quer que as coisas funcionem, eu sinto muito. E aí você vai lá e perdoa ele, e depois ele faz tudo de novo. Ele passa a te perseguir, a te stalkear, ele ameaça a sua vida, ou ele ameaça se matar caso você termine com ele. E aí você pensa: meu Deus, como assim? Eu não posso deixar isso acontecer? Como é que eu vou ser responsável pela vida dessa pessoa? Eu não posso, isso não pode acontecer. Não, calma, tá tudo bem. E ele finalmente, um dia, decide te deixar e ele põe toda a culpa em você. Ele te abandona, como quem não quer nada, e deixa você se encarregar de toda a culpa do relacionamento. Pesado, né? São milhões de exemplos que não necessariamente, gente, presta atenção que isso é muito importante, não necessariamente você precisa cumprir essa lista inteira que eu te dei de exemplos para ter um relacionamento abusivo. Você tá lá ouvindo toda a lista e você fala assim: ah, não, ufa, o meu namorado ou o meu marido não me ameaça, então tá tudo bem. Não está tudo bem. Ele pode não te ameaçar, mas ele faz um monte de outras coisas ruins pra você e você acha que tá tudo bem? Ele vai lá e te manipula e tá tudo bem? Não está tudo bem, gente. É claro que os relacionamentos abusivos, eles não são todos iguais. Então, nem todos os exemplos para um casal vai servir para o outro casal. Mas a questão em comum em todos os relacionamentos abusivos é: um abusador, ele precisa te manipular para manter o controle da sua vida e do relacionamento. Então, se isso está acontecendo em qualquer um desses exemplos que eu falei pra você, você está sim no relacionamento abusivo. Pode ser que ele não tenha chego a um nível muito grande. Pode ser que vocês não briguem de discutir um com o outro, de gritar um com o outro. Pode ser que nunca nenhum de vocês, graças a Deus, tenha apanhado. Mas não precisa chegar nesse ponto e não deve chegar nesse ponto para ser um relacionamento, para ser considerado um relacionamento abusivo e você cair fora o mais rápido possível. Inclusive, sabe o que você devia fazer agora?
não só pensar se o seu parceiro está sendo abusivo, mas pensar se você mesma não está sendo abusiva. Porque às vezes a gente pode ter um comportamentinho lá dentro que não é bom para esse relacionamento. E você, sem perceber, tá sendo abusivo. Então eu deixo aqui um momentinho, né, pra autorreflexão. Tá, Júlia, eu ouvi todos os exemplos, mas ainda assim eu não tô convencida, eu não tenho certeza se meu relacionamento realmente é abusivo ou não. Então, reflita sobre esses tópicos aqui que eu vou te passar agora. 1. Você está se sentindo completo nesse relacionamento? 2. Você continua fazendo o que você gosta, o que você ama, o que te dá prazer? Você continua cuidando de você, ao invés de dar só atenção e gastar toda a sua energia cuidando só desse relacionamento? Ou seja, você está deixando de fazer algo que você goste para agradar o outro? Você pensa mais no seu parceiro do que em você mesma ou você mesmo? E por último, você deseja esse relacionamento pro resto da sua vida? Responda não com a sua mente, mas com o seu coração. Vai lá, pega um minutinho pra você, acende uma velinha, põe uma musiquinha pra tocar, faz uma respiração profunda, se conecta com o seu coração e pensa isso. Faça essas perguntas pra você mesma. Ah, e tem mais uma pergunta. Você está mais feliz hoje do que você estava antes do seu relacionamento começar? Faça essas perguntas e responda com seu coração. Eu te digo que vai ser muito difícil você não perceber que está no relacionamento abusivo depois disso. Digamos que você agora percebeu que você está nesse relacionamento. Por que ainda assim é tão difícil para uma pessoa sair de um relacionamento abusivo? Basicamente, a resposta para essa pergunta começa de um jeito muito simples. Porque essa pessoa, ela não é mais ela mesma. Ela agora é uma vítima. Porque ela passou, basicamente, por uma lavagem cerebral nesse relacionamento. Ela não consegue mais ver e discernir as coisas do jeito que ela conseguia antes desse relacionamento. Ou do jeito que os amigos e os familiares conseguem. Ela não tem mais esse mesmo ponto de vista que você, que tá vendo de fora, tem. Ou que ela mesma teria tido antes de entrar nesse relacionamento. Então ela nem percebe o que está acontecendo muitas das vezes. Por isso que é tão difícil sair. Mas, digamos que a pessoa já tenha percebido. Por que ainda assim é tão difícil sair? Porque, em grande parte das vezes, a pessoa que está sendo abusada, ela se sente a culpada. Ela se sente a culpada por muito tempo, porque durante todo esse relacionamento, ela aprendeu, ela foi sendo induzida a pensar que a culpa era dela, de que ela estava sempre errada, de que ela nunca era boa o bastante. E aí, automaticamente, o que essa pessoa faz? Ela vai lá e decide cuidar dela mesma, decide ela melhorar para então poder melhorar esse relacionamento. Só que, como o problema não está nela, isso nunca acontece, essa melhora nunca chega e ela vai ficando frustrada e vai ficando pior e vai tentando de novo e vai sentindo que ela que tá falhando e vai entrando num processo de depressão. E é um processo de depressão que pode ser muito sério. O segundo motivo é que às vezes a pessoa inclusive acha que ela está mal por outras coisas. Então ela entra em depressão, ela acha que ela está mal por estar com depressão ou por estar com problemas de saúde, mas ela não consegue muitas vezes entender que ela está mal por causa desse relacionamento abusivo. Muitas vezes a pessoa também fica presa no relacionamento na esperança de que as coisas voltem a ser boas como eram antes, porque normalmente o padrão é que o relacionamento abusivo comece às mil maravilhas, que no começo ele é maravilhoso, perfeito, e aí depois a pessoa vai ficando frustrada, mas ela ainda tá presa naquela esperança de que as coisas voltem a ser como eram antes, de que ela volte a ser amada como ela era amada antes. Ou às vezes ela fica presa simplesmente na história, simplesmente fica presa aos amigos que fazem parte daquele grupo social, fica presa à família do abusador, enfim, fica presa a memórias e a desejos, mas que não são mais a realidade. Outro motivo é que às vezes a pessoa ela é financeiramente dependente desse abusador ou dessa abusadora. E aí ela não consegue sair daquilo ali.
E aí vocês vão falar, ai, mas ela tem família, ela tem amigos. Nesse momento, a pessoa ela já se viu, ela já se encontra muitas vezes isolada. Então ela não consegue nem sequer pensar em recorrer a essas outras pessoas. Claro que nem todo relacionamento a pessoa chega a ficar 100% isolada. Relacionamentos abusivos são diferentes uns dos outros. Mesmo assim, não significa que aquela pessoa vai simplesmente conseguir pedir ajuda de ir morar na casa de uma outra pessoa, ajuda financeira, simplesmente para conseguir sair da situação que ela está agora, da situação que ela se encontra. Não é fácil pedir ajuda financeira para uma outra pessoa, mesmo que ela tenha a quem pedir, o que nem sempre é o caso. A pessoa, inclusive, às vezes não consegue sair desse relacionamento porque ela fica presa numa chantagem emocional que ela nem sequer percebe que está acontecendo. Ela não vê essa chantagem emocional acontecendo. E aí ela vai só sofrendo cada vez mais. Tá bom, Júlia, eu percebi que eu estou nesse relacionamento abusivo. Eu entendi o porquê que é tão difícil sair desse relacionamento abusivo, mas eu ainda assim não sei o que fazer para sair dele. Como é que eu faço para sair desse relacionamento abusivo? Ou você quer ajudar alguém que está nesse relacionamento abusivo e também não sabe? Então eu vou te explicar. Existe um processo que são chamados os estágios da libertação de um relacionamento abusivo. O primeiro passo é justamente você fazer essa transformação de pensamento. Perceber que está no relacionamento abusivo e sair desse pensamento de apego e de esperança e cair a ficha de que esse relacionamento não vai melhorar. Que não importa o quanto você se dedique ou se esforce para esse relacionamento melhorar, ele não vai melhorar. Você precisa sair desse relacionamento, porque essa pessoa, ela não te fez bem até hoje e ela não vai te fazer bem. Ela precisa se tratar, mas ela precisa resolver isso sozinha. E você precisa ficar sozinha para se recompor. Você precisa ficar com você mesma nesse momento. Você precisa dar atenção para si mesma, cuidar de você mesma, se curar, e você precisa de ajuda das pessoas. Para elas te acolherem, você precisa de ajuda das pessoas para perceber que você não está sozinha, para perceber que você não está mais isolada. Então agora, faça o caminho inverso. Vá atrás das pessoas. Mesmo que seja difícil, mesmo que pareça que as pessoas não querem mais ir atrás de você, comece a pedir ajuda. Fale, peça ajuda. E, se possível, faça isso pessoalmente. Porque em muitos dos casos, o abusador, ele tem todo o controle sobre todas as suas conversas com todo mundo. E aí, se ele vê você pedindo ajuda para alguém ou alguém querendo te alertar da situação, ele provavelmente vai querer cortar aquele relacionamento. Tente, ao máximo, encontrar saídas, soluções e pedir ajuda. Fala, eu preciso de ajuda, eu estou em um relacionamento abusivo, eu preciso de ajuda para sair disso. Lembre que, por mais difícil que seja de fato esse processo de sair desse relacionamento, nada é mais difícil do que ficar nele. Ficar nele vai ser muito pior para você, vai ser muito mais desgastante para você, vai ser muito mais doentio, vai te gerar tanta doença, tanto problema. Você precisa enfrentar esse processo para conseguir se libertar, porque você é uma pessoa que consegue ser feliz sozinha. Você não precisa de nada nem de ninguém no mundo para te deixar feliz. Muito pelo contrário. Você só consegue ser feliz num relacionamento ou com uma pessoa quando você está bem consigo mesmo, quando você está feliz consigo mesmo. E a outra questão, foque em você, nas suas próprias necessidades de segurança e de saúde mental. Você precisa ser o máximo egoísta nesse momento, que não é nada egoísta, tá? Se alguém te disser que você está sendo egoísta, você não está sendo egoísta. Você está fazendo o mínimo por você, que é cuidar de você e pensar em você mesmo. Entenda que ser egoísta nesse momento é o mínimo do que você precisa. Porque você não pode querer dar mais atenção e cuidar mais de outra pessoa do que cuidar de você mesmo. Então, recapitulando, para você que precisa sair desse relacionamento abusivo, primeiro, perceba que você tem que perder as esperanças. Esse relacionamento acabou e ele não vai melhorar. 2, peça ajuda para quem você conseguir, para quem você encontrar e, preferivelmente, que seja pessoalmente. E 3, foque em você.
Pare de pensar no outro. Foque em cuidar de você mesmo. Agora, se você é uma pessoa que está querendo ajudar alguém que está no relacionamento abusivo, as dicas são outras. Nunca diga diretamente para essa pessoa, nem que seja sua melhor amiga, de que ela está num relacionamento abusivo, porque ela vai estar muito apaixonada ou ela simplesmente vai estar cega. Como a gente falou, ela tem a sua realidade totalmente distorcida, sua visão totalmente distorcida, e aí ela vai achar que você é uma pessoa ruim, que você não está querendo ajudar ela. Ela vai começar a achar que você está implicando com o relacionamento dela, enquanto na verdade você só quer ajudar. E aí você começa a tentar ajudar e não consegue e se irrita, e aí vocês em um determinado momento rompem essa relação ou rompem esse processo de ajuda. Então, aqui vão 2 recados. Se isso aconteceu, se isso já aconteceu, nunca diga frases do tipo, eu não vou te ajudar porque você não quer se ajudar. Ou você não tá sabendo se ajudar. Você não se ajuda. Quando você fala isso, você tá enfiando uma faca no coração dessa pessoa, porque ela já não entende o que tá acontecendo e você vai lá e esmaga a ferida que ela nem sabe o porquê que ela tem. Então, não fale isso nunca. 2, saiba o jeito de chegar nessa pessoa. Não chegue de forma brusca falando o problema, falando que ela está no relacionamento abusivo ou falando que tal pessoa está fazendo isso de coisa errada, porque ela não vai estar com a mente aberta para ver isso. Faça o oposto. Comece sutilmente a dar exemplos de casais que você conhece, que são casais que têm um relacionamento saudável muito bom. Comece a dar exemplos do que são relacionamentos saudáveis. Comece a ficar cada vez mais próxima dessa pessoa que é a vítima e, se possível, comece a ficar próxima também do abusador, comece a ganhar a confiança dele. Comece, aos poucos, a plantar a sementinha na cabeça da vítima para ela conseguir perceber sozinha por conta própria que está no relacionamento abusivo. Porque é ela que precisa cair na real, é ela que precisa perceber para conseguir lidar com toda essa dor e com todo esse processo que está acontecendo dentro dela. Aos poucos vá dando esses exemplos. Faça outra coisa, aos poucos vá fortalecendo essa pessoa, ajudando a reconstruir uma autoestima elevada, porque ela teve a autoestima dela massacrada durante esses últimos períodos nesse relacionamento dela. Então você precisa mostrar pra ela, como uma amiga ou como familiar, que ela é uma pessoa maravilhosa, que ela é uma pessoa independente, que ela é forte, que ela consegue, pra ela conseguir começar a se enxergar novamente como uma pessoa forte e independente. Claro que não é da noite pro dia, do mesmo jeito que esse relacionamento não foi construído da noite pro dia, esse seu trabalho também não vai acontecer da noite pro dia. Mas você precisa ser persistente. Outra coisa, deixe sempre muito claro para essa pessoa de que você está do lado dela, pro que der e vier, para absolutamente tudo que ela precisar, que ela pode te ligar a qualquer hora do dia ou da noite, que a sua casa está aberta para ela, se você puder de fato oferecer a sua casa para essa pessoa. Deixe bem claro quantas vezes for necessário que essa pessoa pode sempre contar com você, porque aí ela já começa a perceber que ela não tá sozinha e abandonada no mundo, isolada desse mundo. Ela começa a perceber que ela tem pessoas com quem ela pode contar. E esse é o seu papel, ser essa pessoa que vai salvar essa vítima. Basicamente é isso falando. Você vai ser essa pessoa que vai dar o suporte, que vai ser a luz do fim do túnel para essa pessoa, que ela vai finalmente perceber que as coisas podem sim melhorar, que ela tem uma outra vida que ela pode vivenciar fora desse relacionamento. Então, resumindo, recapitulando, nunca minimize o sofrimento ou a dor dessa pessoa só pelo fato dela não estar conseguindo sair desse relacionamento. Ela é uma vítima. 2, nunca diga que ela não está se ajudando. 3, esteja próxima dessa pessoa, se possível, fisicamente. E mostre para essa pessoa que você está sempre disponível para ela, para o que der e vier e para o que ela precisar. 4, aos poucos vá contando histórias de relacionamentos saudáveis para essa pessoa, para ela começar a se inspirar e se espelhar nesses modelos de relacionamentos saudáveis. 4 ou 5, não sei porque eu já me perdi. Aos poucos vá fortalecendo essa pessoa,
mostrando para ela que ela é uma pessoa independente e forte. E assim você vai conseguir ajudar ela da forma ideal, da forma correta para uma pessoa que está passando por um relacionamento abusivo. Gente, eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo ajude você, que ajude as pessoas que estiverem precisando, as pessoas próximas de você, e que a gente, pelo amor de Deus, a gente precisa parar com essa mentalidade de que o amor dói, com essa história hollywoodiana e de novela, de que o amor dói, de que há esse drama e tem altos e baixos, e ele é todo esse processo de ciúme. Gente, não, a gente precisa começar a entender que o amor, ele não é nada disso, o amor não é posse, não é ciúme, e a gente precisa começar a conversar mais sobre relacionamentos saudáveis. Se abram com as pessoas, conversem sobre os seus relacionamentos, mostrem exemplos e peguem exemplos de outros, percebam, repensem e reavaliem o relacionamento de vocês. Ou seja, compartilhem o máximo de informação possível. Abram a mente e repensem os relacionamentos de vocês. E já aproveita que se você gostou desse vídeo, me ajuda e curte esse vídeo e se inscreve nesse canal e envia esse vídeo para quem estiver precisando, tá bom? Beijos e a gente se vê no próximo vídeo.